Fica comigo que hoje eu mostrarei para vocês um modelo de conclusão que eu mesmo sempre usava nas minhas redações e vocês nunca mais vão perder um ponto sequer na competência 5 a partir de hoje se começarem a usar ele também. Então, bora lá pro vídeo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Medversitário. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo João Vitor, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, no campus de Governador Valadares. E se você está afim de um vídeo com o meu modelo completo de redação, vou deixar no card aparecendo para vocês o vídeo que eu fiz na semana passada e também o link na descrição dele, caso vocês prefiram, que lá é assim, eu mostro todo o meu modelo para vocês tirar pelo menos 900 pontos na redação, mas hoje eu vou focar só no último parágrafo para vocês de uma vez por todas conseguirem entender como sempre tirar 200 pontos na competência 5 no Enem e nunca mais perder ponto nela. Esses 200 pontos da competência 5 eu considero os pontos mais acessíveis de toda a redação do Enem. Não significa necessariamente que eles são os mais fáceis, mas sim os mais objetivos. Você sabe exatamente o que seu texto precisa de ter para você garantir esses 200 pontos completos. Nesse parágrafo, você tem que propor uma solução para o problema relacionado ao tema. Essa solução não precisa obrigatoriamente resolver 100% do problema. Se apenas atenuar ou diminuir, a banca já aceita sua proposta. Para ganhar todos os pontos da competência 5, seu parágrafo de conclusão tem que apresentar os 5 elementos válidos, que são eles: ação, agente, meio modo, finalidade e desenvolvimento. Tudo isso enquanto você não pode desrespeitar os direitos humanos durante sua proposta. A conclusão eu costumo dizer que é quase como se fosse uma receita de bolo. Se você seguir o passo a passo, pode não ficar o mais gostoso do mundo, mas vai sair dali o bolo, e é uma parte mais engessada do texto. Então, você seguindo as instruções corretamente, é muito provável que você ganhe os 200 pontos sim, justamente pelo Enem ser objetivo no que ele quer nesse parágrafo. Então, o que eu vou fazer primeiro é mostrar como funciona o modelo que eu sempre usava e apresentar eles para vocês. E depois, na prática, vou ensiná-los a usar em qualquer tema que for cair na sua redação da Enem. Bora lá! Bom, aqui é meu modelo de conclusão, que eu sempre começava com essa frase e mudava de acordo com o tema no final, que é: desse modo, a fim de solucionar esse impasse, é necessária a mobilização de certos agentes empenhados em... mudava aqui de acordo com o tema que a redação pedia. Então é muito importante você usar palavras que vão indicar para o seu corretor aonde que você começa cada elemento que pontua na competência 5. Então, ó, vocês podem ver o elemento aqui que está na cor e aqui de marca-texto embaixo de cada palavra para indicar aonde ele vai aparecer. Então, quando você coloca cabe ao alguma coisa, o corretor sabe que ali é o agente. Quando você vem e coloca por intermédio de, ele vai saber que ali é o meio modo, ou você bota por meio de, daí você bota com para você fazer o detalhamento, e aqui na finalidade você coloca um ponto e depois fala espera-se com isso que, e depois você fala o que se espera com isso, que é a finalidade da sua solução. Bom, aqui no agente eu usava 90% das vezes o governo, que inclusive está lá na redação do exemplo, e no detalhamento você pode detalhar ou o agente, ou a ação, ou o meio modo, ou a finalidade. Você pode detalhar qualquer um dos quatro, escrever mais um pouco sobre eles, sobre esses elementos, para pontuar no detalhamento e não ganhar só 160 na sua conclusão. Bom, esse final aqui de retomada de repertório não é obrigatório, eu não usava em todas as minhas redações, mas mais para o final do ano assim, eu comecei a usar em praticamente 80% dos meus textos, e é você no final retomar algum repertório, ou da introdução, ou do desenvolvimento 1, ou do desenvolvimento 2, porque assim você vai encher os olhos do corretor, porque a última impressão que ele vai ter no seu texto é que seu texto estava todo planejado, é o que a gente chama de texto-circuito. No final você está voltando uma informação que você já deu lá atrás. Por exemplo, se você cita um autor em algum parágrafo do desenvolvimento, você pode retomar a ideia dele aí no final da conclusão. Inclusive, eu vou dar exemplo disso no vídeo que vai sair esse mês sobre conclusão. E a última coisa que ele lê vai ser isso, vai deixar uma ótima impressão do corretor. Ele vai pensar que seu texto estava planejado desde o início, você usando um repertório que você já falou no texto, você citar ele de novo na conclusão. E assim, fica meio difícil de explicar falando só assim, mas quando vocês forem ver na prática, vocês vão entender o quão poderoso esse elemento aí a mais na sua conclusão é. Que não é obrigatório, mas é o que eu falei. Você não vai pontuar mais por causa disso. Só que vai encher os olhos do corretor, vai dar uma impressão que a última coisa que ele vai ler do seu texto é uma coisa que corretores gostam de ler nas redações do Enem. Bom, só para dar um exemplo rápido de como seria uma proposta de intervenção nesse modelo de conclusão. Então vamos supor que o tema seja o combate à desnutrição de algumas crianças de uma família. E aí vamos lá para o nosso proposta. Cabe à mãe dessa família, portanto, alimentar bem os seus filhos,
por intermédio de refeições balanceadas, com a presença de todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento de crianças, como proteínas, carboidratos e lipídios. Espera-se com isso que seus filhos fiquem bem alimentados e acabem o seu quadro de desnutrição. E aqui, se a gente tivesse repertório, a gente poderia retomar ou não, como eu disse, não é obrigatório fazer isso. Bom, indo agora para a minha conclusão, vou ler ela toda de uma vez. E desse modo, a fim de solucionar esse impasse, é necessária a mobilização de certos agentes empenhados no combate à exploração sexual infantil no Brasil. Cabe ao governo federal, portanto, em parceria com a mídia, erradicar esse ato invasivo e danoso de nosso país, por intermédio da realização de propagandas que alertarão os pais dos riscos que seus filhos estão expostos no mundo contemporâneo e os aconselharão a passar mais momentos em família, ao evidenciar que, dessa forma, é possível reduzir as oportunidades de criminosos se aproveitarem da falta de contato entre familiares para se aproximarem das crianças. Essa publicidade deve ser veiculada nos grandes meios de comunicação, como rádio, televisão e internet. Espera-se com isso que o número de casos desse gênero diminua, assim como a posição do Brasil no ranking de exploração sexual infantil da ONU. Então, vocês podem ver que eu identifiquei com as cores lá o númerozinho. Aqui 1 é o agente, então é o governo federal. No 2 é a ação, que é erradicar esse rato invasivo e danoso do país. Aí o meio modo é o 3, o 4 é o detalhamento, que eu detalhei o meio modo. E eu sempre usava, quando minha proposta era campanha de publicidade, eu sempre usava esse detalhamento, que ela deve ser veiculada nos grandes meios de comunicação, como rádio, televisão e internet. Só que como meu meio modo ficou muito grande também, ele já não precisou de tanto detalhamento, porque nele próprio eu já detalhei bastante assim. Aí aqui em rosa eu tenho que botei em vermelho lá, que é o tema que eu mudei aqui, a frase que eu mudei de acordo com o tema. E aqui no final que eu mostro pra vocês, ó. Assim como a posição do Brasil no ranking de exploração sexual infantil da ONU, que é um repertório que eu trouxe. Então, trazendo 5 elementos, a gente tem 200 pontos na competência 5. O que eu queria comentar aqui para vocês só é que, como vocês podem ver, que a minha proposta de solução foi realizar propagandas, né? Então, muitos professores falam que você não pode, só que no caso você tem que saber usar. É como o uso da primeira pessoa, que eu já disse para vocês anteriormente no vídeo. Se você sabe o jeito de usar, não tem muito problema de fazer uma conclusão usando propagandas. Você usa campanhas publicitárias específicas, você usa propagandas, mas elabora muito aqui o seu meio modo ou detalha muito no detalhamento, e aí não tem problema. O corretor, ele não vai achar que é uma proposta pobre, que você só está falando que o governo tem que fazer propagandas. Não, tudo é o jeito de fazer. Igual a primeira pessoa, os professores não aconselham, porque muita gente, se botar propaganda, não vai saber fazer do jeito certo. Mas eu tô aqui para mostrar para vocês que dá sim para usar propaganda como proposta de intervenção, assim como você também pode usar primeira pessoa. Mas se você não treinou, se você não está seguro, não use e procure outra ideia para você botar no seu texto. E no final aqui, sobre a retomada de algum repertório, o que mais dá impacto no corretor, o que eu mais gostava de fazer, era quando eu tinha citado um autor na minha redação, e aqui embaixo eu vou lá e retomo as ideias dele e falo dele de novo na minha redação, que inclusive eu fiz isso na redação do Enem, né? E eu já mostrei ela aqui no canal para vocês, como eu disse, o vídeo tá aí no card aparecendo, e dá uma satisfação de poder fechar a redação citando o autor de novo, que eu já citei anteriormente no texto. Então, sobre conclusão é isso, não tem nenhum bicho-papão. Você viu como é tranquilo? Como, sem você precisar de reinventar a roda, você consegue os 200 pontos? Você não precisa quebrar sua cabeça no dia da prova para elaborar um super plano que vai mudar o Brasil. Nem os políticos conseguem resolver esses problemas que aparecem no Enem. Então não é você um aluno do ensino médio, em 30 linhas ali em 5 horas, tendo que fazer outras questões, que vai conseguir esse plano para mudar o Brasil. Então, com calma e tranquilidade, colocando 5 elementos necessários no seu último parágrafo, você vai conseguir todos os pontos da competência 5 e nunca mais não tirar 200 nela. Então, para o vídeo de hoje foi isso. Se você acha que eu te ajudei a fazer sua conclusão, confira aquele vídeo que eu falei lá no começo, onde eu falo sobre toda a redação. É um modelo que eu montei, que assim, é impossível você tirar menos de 900 pontos na redação do Enem. 200 pontos aqui, vocês já sabem o porquê. E lá naquele vídeo que eu deixei no card aparecendo e aqui no link na descrição, eu vou mostrar como você vai chegar no 1000 ou bem perto disso, não tendo como tirar menos de 900. Se você tirar menos de 900, você pode vir aqui comentar e brigar comigo, porque não é possível. E semana que vem, eu também vou trazer aqui pro canal um vídeo com vários repertórios coringas, assim, chegando agora perto do Enem, na reta final, vou trazer para vocês repertórios que você consegue encaixar na maioria ou em quase todos os temas, porque assim, eles são universais, eles falam de vários assuntos possíveis a serem temas do Enem, né? Então se inscreva no canal e deixe o sininho ativado para assim que eu postar esse vídeo, vocês não perderem e além de tirar 200 pontos na conclusão e também tirar 200 pontos na competência 2, que é do repertório.
Obrigado de coração a você que está aqui comigo e assistiu até agora. Deixe um like no vídeo se te ajudou, se você gostou do conteúdo de hoje. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!